O dia em que ela decidiu arrancar as próprias raízes começou com o silêncio pesado de quem já não pertence ao lugar onde acordou. As paredes do quarto eram altas demais, vestidas de tapeçarias antigas que contavam glórias alheias, e o ar cheirava a cera fria e obediência. A jovem duquesa permaneceu sentada na beira da cama, os pés descalços tocando o mármore, enquanto o palácio despertava para mais um dia de decisões tomadas por homens que jamais perguntaram o que ela desejava. Seu nome era Elvária de Montreval, herdeira única do Ducado de Livença, prometida desde a infância a um nobre cujo rosto ela conhecia apenas pelos retratos oficiais. O casamento não era uma escolha, mas um decreto selado muito antes de sua voz aprender a se impor. O noivo, o conde Adrian Volker, representava a estabilidade política, aliança comercial e o fim de disputas territoriais. Representava tudo, menos futuro. Para Elvária, ele era apenas a continuação de uma vida cuidadosamente desenhada por mãos que não eram as suas. Ela se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, o jardim se estendia como um mundo paralelo, verde, vivo, indisciplinado. Era o único lugar do palácio onde o tempo parecia obedecer às estações, não aos tratados. Entre roseiras e caminhos de terra, um homem curvava-se para aparar um arbusto com atenção quase reverente. Seu nome era Maelor, o jardineiro-chefe, filho de camponeses, trazido ainda jovem para servir a casa ducal. Elvária o observava havia meses. No início, sem intenção, depois, com curiosidade. E, por fim, com um reconhecimento silencioso que a assustava mais do que qualquer ameaça externa. Maelor não sabia quem ela era quando conversavam pela primeira vez, separados apenas por um canteiro de ervas. Falava com ela como se fala com alguém que existe por inteiro. Não se curvava além do necessário, não a chamava de excelência, chamava-a pelo nome. Naquela manhã, porém, não houve conversa. Apenas o peso da decisão que se aproximava. Ao meio-dia, o conselho se reuniria para anunciar oficialmente o noivado. Haveria sinos, cartas seladas, mensageiros partindo. Depois disso, não haveria retorno honroso. Elvária vestiu-se lentamente, como se cada camada de tecido fosse um argumento contra a própria vontade. No corredor, cruzou com criados que desviavam o olhar e com damas que sorriam com expectativa. Todos sabiam, todos aprovavam, menos ela. Durante a reunião, sentou-se ereta, o rosto impassível, enquanto os homens falavam de dotes, fronteiras e heranças. Quando seu nome foi pronunciado junto ao de Adrian, algo se rompeu dentro dela. Não foi um gesto brusco, nem um discurso inflamado. Foi uma certeza calma e devastadora. Se aceitasse, morreria lentamente, vivendo uma vida que não reconheceria como sua. Ao fim da sessão, pediu licença para caminhar. O pedido soou como um capricho tolerável. Ninguém suspeitou que aquela caminhada fosse, na verdade, um adeus. No jardim, encontrou Maelor ajoelhado na terra, as mãos sujas, o rosto marcado pelo sol. Ele se levantou ao vê-la, surpreso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Elvária falou. Não como duquesa, mas como mulher. Disse que estava prometida. Disse que não aceitava. Disse que não sabia o que viria depois. Maelor ouviu em silêncio. Não ofereceu promessas, não falou em fuga. Apenas disse que ninguém deveria viver aprisionado por um nome que não escolheu. Naquele instante, Elvária compreendeu o chamado. Não era o amor romântico que os bardos cantavam, mas algo mais perigoso, a possibilidade de escolher. Ao retornar ao palácio, já não era a mesma. A condenação estava lançada e o primeiro passo rumo à ruptura havia sido dado, mesmo que ainda invisível aos olhos do ducado. Ninguém percebeu quando a distância começou a se formar entre Elvária e o mundo que esperava dela obediência. Foi uma mudança sutil, feita de silêncios mais longos, respostas mais curtas e um olhar que já não se demorava nas mesmas coisas. O palácio continuava a funcionar como sempre, mas algo havia se deslocado dentro dela, e esse deslocamento buscava um ponto de apoio fora das muralhas. Nos dias que se seguiram à reunião do conselho, Elvária passou a descer ao jardim em horários improváveis, sempre acompanhada de uma única criada de confiança que mantinha os olhos baixos e a boca fechada. Maelor fingia não notar a importância da presença dela, mas ajustava o trabalho para estar por perto,
A aliança que se formava entre eles não foi declarada. Nasceu do reconhecimento mútuo de que ambos estavam em territórios que não lhes pertenciam por direito. As conversas eram simples, falavam do clima, das plantas que resistiam ao frio, das que morriam cedo demais. Elvária aprendia os nomes das ervas e Maelor aprendia, pouco a pouco, as rachaduras invisíveis da vida nobre. Ela falava da solidão dos corredores largos, da sensação de ser observada o tempo inteiro, da impossibilidade de errar. Ele falava do peso do trabalho, da terra que não era sua, da esperança contida de um dia poder escolher onde fincar raízes. O que os unia não era apenas o afeto crescente, mas a consciência de que estavam transgredindo uma ordem antiga. Uma duquesa não se alia a um jardineiro. Não compartilha pensamentos, não busca consolo, não se permite desejar alguém que não tenha brasão. Cada encontro era um risco calculado, uma afronta silenciosa às regras que sustentavam o ducado. Enquanto isso, Adrian Volker se aproximava. Cartas chegavam anunciando sua visita iminente, trazendo descrições de banquetes planejados, caçadas organizadas, apresentações públicas. Elvária lia tudo com a sensação de quem observa uma tempestade se formando no horizonte. Não odiava Adrian, mas isso tornava tudo ainda mais insuportável. Ele era educado, correto, perfeitamente adequado ao papel que lhe fora designado. Justamente por isso, representava o fim de qualquer alternativa. Maelor percebeu a mudança no semblante dela antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Numa tarde cinzenta, enquanto podavam uma figueira antiga, Elvária contou sobre a chegada do conde. Falou sem dramatizar, como quem relata um fato inevitável. Maelor continuou o trabalho por alguns instantes antes de responder. Disse apenas que, quando a figueira fora plantada, ninguém imaginava que suas raízes quebrariam a pedra do muro ao lado. Ainda assim, ali estava o muro, rachado. A metáfora ficou entre eles como um pacto não verbalizado. A aliança proibida se consolidava não por planos grandiosos, mas pela recusa em fingir que nada estava acontecendo. Eles sabiam que estavam cruzando uma linha sem retorno. No palácio, rumores começaram a circular. Damas cochichavam sobre a distração da duquesa, sobre sua ausência em eventos menores. Um conselheiro mais atento notou que ela fazia perguntas demais sobre propriedades agrícolas, sobre salários de trabalhadores, sobre contratos de arrendamento. Eram assuntos que raramente interessavam a nobreza. Para Elvária, tornaram-se essenciais. Conhecer o funcionamento do ducado fora dos salões era uma forma de entender o mundo que Maelor habitava. Quando Adrian finalmente chegou, foi recebido com todas as honras. Elvária cumpriu o protocolo com perfeição, mas havia nela uma contenção rígida, como se cada gesto fosse ensaiado para não trair o tumulto interno. Adrian tentou se aproximar, conversar, construir uma intimidade futura. Ela respondeu com educação, mantendo uma distância segura. À noite, após o banquete, Elvária escapou para o jardim. Encontrou Maelor esperando, encostado na cerca, como se soubesse que ela viria. Não houve toque, apenas a proximidade perigosa e a certeza compartilhada de que o tempo estava se esgotando. Foi ali que Elvária disse, pela primeira vez em voz alta, que não se casaria. Não explicou como, nem quando, nem o preço. Maelor não tentou dissuadi-la nem encorajá-la. Disse apenas que qualquer escolha verdadeira cobra seu tributo. A aliança entre eles, selada naquela noite sem testemunhas, não era um plano de fuga romântico. Era um acordo silencioso de enfrentar as consequências. Ao retornarem aos seus lugares, ambos sabiam. O ducado ainda não percebera, mas a ordem começava a se dobrar sob o peso de uma escolha proibida. O segredo não foi descoberto de uma vez, mas montado aos poucos, como um mosaico de suspeitas que ninguém queria nomear. No palácio, as pessoas aprendiam cedo a enxergar sem ver, a ouvir sem repetir. Ainda assim, havia limites para o silêncio, e Elvária começava a ultrapassá-los. Adrian Volker permaneceu por semanas em Lirvença. Participou de reuniões, visitou propriedades, foi apresentado como futuro duque em jantares formais. A cada dia, notava algo que não se encaixava. A prometida era correta, atenciosa, mas distante. Não havia nervosismo de noiva nem curiosidade pelo futuro compartilhado. Era como se ela estivesse cumprindo um papel temporário, à espera de um encerramento
que não lhe dizia respeito. A primeira suspeita surgiu durante uma manhã banal. Adrian caminhava pelo jardim com um conselheiro local quando percebeu a forma como Elvária observava o trabalho dos jardineiros. Não era o olhar distraído de quem aprecia a paisagem, mas uma atenção concentrada, quase íntima. Seus olhos buscavam sempre o mesmo homem. Mylor, por sua vez, sentia o peso da vigilância crescer. Trabalhava em silêncio, evitava cruzar olhares, mantinha-se nos limites do aceitável. Mesmo assim, a mudança no comportamento da duquesa era visível demais para ser ignorada. Criados comentavam que ela sabia os horários do jardim melhor que os sinos da capela. Um capataz comentou em tom de brincadeira que nunca vira tanta curiosidade por mãos sujas de terra. O conselho ducal começou a se inquietar, não pelo jardineiro em si, mas pelo risco político. Uma duquesa distraída era um problema, uma duquesa insubmissa era uma ameaça. Decidiram observá-la com mais atenção, sob o pretexto de proteger sua reputação. A descoberta veio numa tarde chuvosa, quando Elvária dispensou a comitiva e caminhou sozinha até a estufa antiga, um lugar pouco frequentado desde que o novo jardim fora concluído. A chuva abafava sons e a vegetação densa oferecia abrigo. Não perceberam que um dos guardas, deslocado por ordem superior, seguira à distância. Dentro da estufa, Elvária encontrou Mylor. Não houve declarações nem gestos impulsivos, apenas uma conversa tensa, carregada de urgência. Ela falava da impossibilidade de continuar fingindo. Ele falava do perigo crescente. O guarda ouviu o suficiente para compreender que não se tratava de um encontro casual. Viu a proximidade, a confiança, a troca de palavras que não pertenciam a mundos separados. Naquela noite, o relatório chegou às mãos do conselheiro-chefe. Não era uma acusação formal, mas um alerta. A reação foi imediata. Adrian foi informado, não como ofendido, mas como aliado político. A indignação dele não foi teatral, foi fria. Um acordo estava sendo ameaçado por algo que jamais deveria ter existido. Elvária foi chamada à presença do conselho no dia seguinte. Não houve gritos. Apenas perguntas diretas, formuladas por homens acostumados a extrair verdade sem levantar a voz. Ela respondeu com cautela, sem mentir abertamente, mas também sem se explicar. O silêncio dela confirmou tudo o que precisavam saber. Quando perguntaram sobre Mylor, ela não fingiu ignorância. Disse apenas que o conhecia como conhecia qualquer trabalhador do ducado. Foi suficiente para selar o destino dele. Mylor foi afastado do cargo naquela mesma tarde, sob a alegação de reorganização do pessoal. Recebeu ordens para deixar os jardins e aguardar instruções. Entendeu o que aquilo significava. No ducado, esperar instruções era o primeiro passo para o esquecimento. Elvária soube da decisão horas depois. Tentou intervir. Foi contida com argumentos de reputação e estabilidade. Pela primeira vez, ergueu a voz diante do conselho. Disse que não se casaria, que o acordo não tinha seu consentimento. A resposta foi imediata. Consentimento não era exigido. A ruptura tornou-se pública dentro dos muros, ainda que abafada para o exterior. Adrian exigiu uma solução rápida. O conselho propôs confinamento temporário da duquesa, até que aceitasse cumprir o acordo. Quanto a Mylor, sugeriram o exílio discreto ou algo mais definitivo, dependendo da necessidade. Naquela noite, Elvária não dormiu. Pela primeira vez, compreendeu o alcance real de sua escolha. Não se tratava apenas de amor ou desejo, mas de poder, de vidas que seriam esmagadas para manter uma ordem intacta. O segredo fora descoberto, e com ele vinha a exigência de um preço alto demais para ser ignorado. A crise não se espalhou como um incêndio repentino, mas como uma rachadura lenta que atravessa uma construção antiga. Do lado de fora dos muros, o ducado parecia estável. Dentro, porém, cada decisão começava a gerar consequências que escapavam ao controle do conselho. O afastamento de Mylor não passou despercebido entre os trabalhadores. Ele não era apenas o jardineiro-chefe. Era alguém que intermediava conflitos, que conhecia as terras e as pessoas pelo nome. Sua ausência criou um vazio funcional e simbólico. Ferramentas ficaram sem responsável, contratos de plantio atrasaram e a manutenção dos jardins
orgulho do ducado, começou a falhar. Pequenos descuidos tornaram-se visíveis, e com eles veio o murmúrio de insatisfação. Elvária foi mantida em seus aposentos, oficialmente para reflexão. Na prática, era um confinamento. As janelas davam para o jardim que agora ela não podia pisar. Guardas substituíram as criadas mais antigas. O isolamento pretendia dobrá-la, fazê-la ceder pelo cansaço. O efeito foi o oposto. Pela primeira vez, ela teve tempo para pensar sem interrupções, e o que emergiu não foi arrependimento, mas clareza. Enquanto isso, Adrian pressionava o conselho. Sua família exigia uma resposta rápida, temendo que rumores escapassem e enfraquecessem alianças futuras. O casamento precisava acontecer ou ser cancelado com uma justificativa aceitável. O nome de Elvária já começava a circular em correspondências discretas entre casas nobres, sempre acompanhado de cautela. Uma duquesa que desafia acordos é um precedente perigoso. A aprovação deixou de ser individual quando os trabalhadores do ducado começaram a sentir os efeitos das decisões tomadas no alto. A reorganização forçada do pessoal agrícola reduziu salários, alterou jornadas e ignorou acordos antigos. Pequenos protestos surgiram, primeiro isolados, depois coordenados. Não eram revoltas abertas, mas recusas silenciosas, atrasos, faltas, produtividade em queda. Mylor, mantido em uma antiga casa de ferramentas nos limites da propriedade, tornou-se um ponto de referência involuntário. Pessoas iam até ele em busca de orientação, não por liderança formal, mas por confiança. Ele recusava incitar qualquer confronto, mas não podia impedir que a tensão crescesse. Sabia que estava sendo observado e que qualquer passo em falso justificaria punições mais severas. Dentro do palácio, o conselho percebeu tarde demais que o problema já não se restringia à honra da duquesa. A instabilidade começava a tocar o funcionamento do ducado. Elvária foi chamada novamente, dessa vez com um tom menos acusatório e mais pragmático. Disseram que o povo estava inquieto, que decisões precisavam ser tomadas em conjunto. Era um pedido travestido de ameaça. Ela respondeu com uma proposta inesperada. Exigiu falar diretamente com os representantes dos trabalhadores. Não como duquesa distante, mas como autoridade responsável. O pedido foi recebido com choque. Nunca antes uma governante de Livença se reunira com camponeses sem intermediários. Adrian se opôs imediatamente. O conselho hesitou, mas a alternativa, o agravamento da crise, parecia pior. A reunião ocorreu em um galpão amplo, fora dos muros. Elvária entrou sem insígnias formais, acompanhada apenas por 2 guardas. Diante dela, rostos cansados, desconfiados, marcados pelo trabalho. Falou com franqueza, reconheceu os erros da administração, explicou as pressões políticas, mas não se escondeu atrás delas. Disse que a ordem que sustentava o ducado dependia da submissão de muitos para o conforto de poucos. Não houve aplausos nem entusiasmo imediato. Houve perguntas duras, acusações contidas, relatos de injustiças antigas. Elvária ouviu tudo. Pela primeira vez, o poder foi confrontado sem ornamentos. Ao final, prometeu rever contratos, restabelecer acordos e criar um conselho misto, com representantes do trabalho e da administração. Não era uma revolução, mas era uma ruptura real. A reação da nobreza foi imediata. Adrien declarou que o casamento estava suspenso até que a situação fosse controlada. O conselho dividiu-se. Alguns viam na duquesa uma ameaça à hierarquia, outros, uma solução inesperada para uma crise que não sabiam mais conter. Mylor soube da reunião no mesmo dia. Não sentiu alívio, mas responsabilidade. Entendeu que a escolha de Elvária agora afetava a todos. A aprovação tornara-se coletiva, e não havia mais espaço para decisões tomadas a portas fechadas. O ducado estava sendo forçado a se olhar no espelho, e o reflexo não agradava a ninguém. A redenção não chegou como um gesto heróico, mas como uma sequência de escolhas difíceis que deixaram marcas irreversíveis. O ducado de Livença entrou num período de suspensão, em que nada parecia sólido o suficiente para se apoiar. As decisões de Elvária haviam aberto fissuras que não podiam mais ser fechadas com decretos.
Adrian Volker partiu poucos dias depois da reunião com os trabalhadores. Sua saída foi formal, acompanhada de comunicados diplomáticos que falavam em reavaliação de alianças. Na prática, era um rompimento. A família dele retirou apoio financeiro a projetos do ducado e comerciantes ligados ao conde passaram a exigir pagamentos antecipados. O custo político da recusa tornava-se concreto, mensurável e recaía sobre toda a administração. O conselho tentou retomar o controle, propôs limitar a autoridade direta de Elvária, redistribuir funções, diluir responsabilidades. Ela aceitou algumas concessões, recusou outras. Não buscava mais preservar uma imagem intacta, mas garantir que as mudanças iniciadas não fossem revertidas assim que a crise passasse. A legitimidade dela já não vinha apenas do título, mas da confiança frágil que começava a se formar fora dos muros. Mylor foi oficialmente liberado do confinamento. Não retornou ao cargo anterior. A decisão foi deliberada. Elvária sabia que colocá-lo novamente à frente dos jardins seria transformar a relação deles em símbolo fácil demais para ataques futuros. Em vez disso, ofereceu-lhe a coordenação de um novo conselho agrícola, com representantes eleitos entre os trabalhadores. Era uma função sem prestígio nobre, mas com impacto real. Mylor aceitou, consciente de que aquela escolha também o afastava definitivamente de qualquer anonimato seguro. A convivência entre eles mudou. Já não havia encontros furtivos nem promessas sussurradas. O vínculo agora era atravessado por responsabilidades públicas, por olhares atentos e por uma vigilância constante. Ainda assim, havia algo de mais sólido entre eles do que antes. A certeza de que estavam no mesmo lado de uma transformação que não podia mais ser personalizada. As reformas começaram lentamente. Contratos foram revistos, abusos antigos vieram à tona e algumas famílias nobres perderam privilégios que consideravam intocáveis. Houve resistência, boicotes discretos, tentativas de desacreditar Elvária como governante instável. Ela enfrentou tudo sem recuar, mesmo quando o isolamento voltou a rondar seus dias. A diferença era que agora não estava sozinha. O povo não a via como salvadora, mas como alguém que finalmente escutava. Isso foi suficiente para sustentar o processo. Pequenas melhorias começaram a aparecer. Colheitas mais organizadas, redução de conflitos internos, uma administração menos distante. Nada disso apagava séculos de desigualdade, mas criava precedentes perigosos para quem lucrava com a imobilidade. O momento decisivo veio quando um grupo de casas nobres tentou forçar a destituição de Elvária, alegando incapacidade de governar sem alianças tradicionais. O conselho se dividiu novamente. A votação foi tensa, prolongada, marcada por negociações silenciosas. Ao final, a destituição não passou por margem mínima. Não foi uma vitória absoluta, mas um sinal claro de que o poder já não era unânime. Elvária falou ao ducado dias depois, não em um salão fechado, mas na praça central, diante de trabalhadores, artesãos, soldados e membros menores da nobreza. Não prometeu prosperidade imediata, nem estabilidade plena. Disse apenas que governar não era preservar privilégios, mas administrar conflitos de forma honesta. Reconheceu que sua escolha pessoal havia desencadeado tudo aquilo e assumiu o peso das consequências. Não mencionou Mylor, não falou de amor. Falou de responsabilidade e, ao fazer isso, retirou dos adversários a narrativa fácil de escândalo. A história deixou de ser sobre uma duquesa, que trocou um nobre por um jardineiro, e passou a ser sobre uma governante que se recusou a aceitar um sistema sem consentimento. Com o tempo, a tensão diminuiu. Não desapareceu, mas se acomodou em novas formas. Elvária permaneceu no poder, mais vigiada, mais limitada, porém mais consciente do alcance de cada decisão. Mylor consolidou o Conselho Agrícola, criando uma ponte inédita entre trabalho e administração. O legado não foi um final feliz tradicional. Foi a abertura de um caminho instável, onde escolhas passaram a ter consequências discutidas em público. Anos depois, cronistas ainda debateriam se Elvária foi imprudente ou visionária. Para ela, a resposta sempre foi simples. Viver obedecendo a um destino imposto teria sido uma forma lenta de abdicação. O ducado nunca mais voltou a ser o mesmo. E essa foi, talvez,
A única redenção possível. Anos se passaram desde o escândalo que redefiniu Lirvença, e o tempo tratou de retirar os contornos dramáticos do episódio, deixando apenas seus efeitos mais profundos. O ducado já não era governado sob a mesma lógica silenciosa de antes, embora também não tivesse se transformado em um modelo ideal. Tornara-se algo intermediário, imperfeito e em constante negociação. Elvária envelheceu no poder. As linhas em seu rosto não vinham apenas do passar dos anos, mas do peso acumulado de decisões difíceis. Nunca voltou a considerar um casamento político. Sua posição tornou-se singular entre os ducados vizinhos, respeitada por uns, tolerada por outros, sempre observada com cautela. Aprendeu a governar sem ilusões, consciente de que cada avanço provocava resistências proporcionais. Mylor permaneceu no Conselho Agrícola até o fim de sua vida ativa. Jamais recebeu título nobre, e isso foi uma escolha deliberada de ambos. Sua autoridade vinha da experiência e da confiança coletiva, não de concessões simbólicas. Tornou-se uma referência silenciosa, alguém cuja palavra não precisava ser elevada para ser ouvida. A relação entre eles nunca foi formalizada, não por vergonha, mas por entendimento. Viviam próximos, dividiam decisões, caminhavam juntos quando o protocolo permitia. O afeto existia sem a necessidade de ser exibido ou legitimado por instituições que um dia quase os destruíram. Os jovens que cresceram após aqueles acontecimentos ouviram a história de formas diferentes. Alguns falavam de romance proibido, outros de crise política. Nas escolas do ducado, professores mais cautelosos descreviam o episódio como um momento de transição administrativa. Já entre os trabalhadores, a narrativa era mais direta. Foi quando alguém no alto ouviu quem sempre esteve embaixo. As reformas não sobreviveram intactas ao tempo. Algumas foram revertidas, outras adaptadas. Ainda assim, algo permaneceu irreversível, a ideia de que consentimento e legitimidade não eram detalhes descartáveis. Governar passou a exigir mais do que herança e alianças, exigia escuta. Quando Elvária morreu, não houve grandes cerimônias internacionais. Houve uma longa fila de gente comum diante do palácio, jardineiros, camponeses, artesãos, soldados aposentados, pessoas que talvez nunca tivessem sido convidadas para um salão nobre, mas que sabiam exatamente por que estavam ali. Nos registros oficiais, sua história ocupa algumas páginas cautelosas. Nos relatos orais ocupa muito mais. Não como lenda romântica, mas como aviso. Sistemas rígidos podem parecer eternos até que alguém decida não cumprir o papel que lhe foi imposto. E assim, mesmo sem ter mudado o mundo, Elvária deixou algo mais raro, a prova de que uma única escolha, feita contra a ordem estabelecida, pode obrigar uma sociedade inteira a se repensar.